eu sabia, quer dizer, eu sabia que não se pode ajudar, não se ajuda, não é isso. Não é isso. Desenvolvimento territorial não é isso e não é a função de quem vai para o terreno ajudar. A função de quem vai para o terreno é ir viver para aquele sítio e gostar de viver naquele sítio. E depois vai usar o seu tempo e a sua energia e a sua necessidade de sobrevivência para se manter economicamente, etc., fazendo coisas. Eu acho claramente que a solução para o desenvolvimento territorial, e isto não é nenhuma invenção nova, é produção e consumo local. Ou seja, quanto menos comprarmos coisas de fora, e não é proteccionismo bacoco, é simplesmente por uma questão até de eficiência e de usar menos caminhões e menos estradas quanto mais consumimos o que produzimos localmente, mais fortes e resilientes vão ser as sociedades. Mais facilmente vão resolver problemas, mais facilmente vão ter ocupações ou fins produtivos que podem criar rendimentos para as pessoas, etc. As pessoas procuram, em geral, uma espécie de projeto de vida. A maior parte das pessoas em casal ou em família tem filhos e esse projeto de vida implica pensar mais do que no segundo a seguir, implica pensar a médio prazo, a longo prazo, ter um caminho que estás a percorrer e que estás a sentir que estás a desenvolver nele. Pronto. Se o interior oferecer projeto de vida, as pessoas estabelecem-se facilmente aqui. E depois das primeiras 20 ou 30, 40, 50 mudarem-se para um certo sítio, já toda a gente vai perceber que já não é tão diferente como viver numa grande cidade e que tem as dinâmicas todas e desbates aquela coisa e agora vou sair de Lisboa e aqui tenho tudo e ali não vou ter nada. Não, depois chegas e vês bué da gente parecida a ti e percebes, ok, afinal é normal. A área que me interessou mais era a Economia e Desenvolvimento. Não sabia muito bem porquê, mas eu estou na Nova, que é uma faculdade com uma orientação bastante fechada sobre a economia. E Economia e Desenvolvimento foi ali um bocado um espaço de abertura de alguma questão. Levantava algumas questões que a economia neoclássica não sabia resolver, ou que levantava questões complexas como cultura. E quando terminei a faculdade, fui para a Índia, estive a trabalhar em desenvolvimento rural, basicamente em algumas aldeias, na área da saúde e na área também da agricultura. E depois estive noutros lugares da Ásia também a aprender sobre desenvolvimento rural, basicamente, é a minha área. Depois voltei um bocado ao meio académico e, ao contrário na visão mais standard da economia, em que as sociedades são números, a mim não bate certo, né? Não me identificava a estar atrás de um computador e olhar para fora do escritório assim e ver a verdadeira economia, que é a verdadeira economia, que é onde as pessoas estão a produzir, a trocar, a viver. E então era um bocado estéril estar na faculdade e pronto, passados uns anos, começou a ficar cada vez mais claro a primeira experiência do passado em meios rurais, noutros contextos culturais, e que não queria viver numa cidade. Na altura estava a viver em Berlim, né? E estava farto de viver em uma cidade grande e não encontrava, pronto, do ponto de vista teórico, lógica, porque o nosso problema, e aliás quando falamos de crescimento, o nosso problema, um grande problema do capitalismo ou do desenvolvimento dos últimos 2 séculos é o desenvolvimento das grandes cidades, o deixar da agricultura, porque também entram as máquinas e os agroquímicos para substituir a mão de obra e a população de reserva, não é, vai para a indústria. E há a criação dos grandes centros urbanos, à desconstrução das relações sociais, ao desenvolvimento das estruturas de distribuição dominadas por grandes empresas, porque a sociedade passou a estar espartilhada, quer dizer, deixou de haver estrutura e foi muito difícil reconstruir estrutura e tecidos fortes em cidades, porque há próprios processos migratórios dentro próprios das cidades e há um vai e vem e há o tempo que se perde nos transportes e que eu perdia muito, e há uma série de ineficiências. A vida é cara e não tens acesso à mesma qualidade dos produtos alimentares, por exemplo, que é importante. E a vida é cara, quer dizer, acabas por trabalhar muito
ter pouco tempo livre, transportes e o trabalho para pagar as contas, e então há um ciclo que é quase como uma armadilha, né? do próprio crescimento económico. O crescimento económico levou-nos para esta forma de organização. Se nós estamos a questionar o desenvolvimento do nosso território, estamos a questionar, por causa disto, a distribuição da população no território. E, portanto, para mim era bastante claro que tinha que viver num meio mais pequeno, no meio rural, no interior do país. Então, em julho de 2015, formalizámos a criação da cooperativa. Chama-se Minga por duas razões. Primeiro foi porque Minga na América Latina, em alguns países da América Latina, é a expressão utilizada para dizer ajudada. Portanto, é um trabalho coletivo para resolver um problema de alguém, é uma questão de alguém, e rotativo normalmente. E Minga também, pronto, é a forma do verbo minguar, de crescer. Pronto, e aqui também outra questão importante, que é a nossa abordagem tem uma ideia decrescentista, e o decrescimento é uma abordagem sobre a organização da sociedade quando o objetivo máximo não é o crescimento do PIB, mas se ou não as relações sociais e económicas estão a ser boas, e mais do que se o PIB está a crescer 2 ou 3 ou 5% ou se decresce. Questionar se isso é ou não relevante para o nosso desenvolvimento pessoal, social, e perceber que alternativas é que há e que evitem tanto o desperdício, que evitem uma estrutura da sociedade baseada no consumismo, na dependência do dinheiro. Não é dizer que não vai haver dinheiro, mas é perceber o papel relativo das coisas, não é? E fortalecer as relações sociais por forma a resolver problemas, ou seja, se temos relações sociais mais fortes, precisas menos de usar o dinheiro para comprar serviços de outras pessoas e, portanto, de crescer também no sentido de comprar mais produtos locais e não precisarmos dos produtos todos que há no mundo inteiro, a toda a hora. Como também nos desenvolveu o nosso hábito das grandes superfícies, assim, de chegar lá e ter 10 mil queijos de todo lado, 10 mil vinhos de todo lado. Portanto, isto são alterações que têm a ver com o desenvolvimento de estrutura do mercado alimentar e distribuição, etc., mas que empobrecem as regiões e empobrecem as ligações do território, e acaba-se por chegar à situação que se chegou, em que não há emprego, não há trabalhos, não há transformação do meio rural, há uma utilização muito básica do campo neste momento, é vacas, ovelhas, subsídios da União Europeia. Depois de acabarem os subsídios logo se vê, mas não há uma estrutura produtiva do campo neste momento, no Alentejo. Há muito pouca produção dos pequenos produtores, porque realmente os últimos 20, 30 anos de políticas agrícolas europeias e portuguesas foram no sentido de destruir a pequena produção, quer dizer, eles não têm sítios para vender, o sistema fiscal complexicou-se, ficou super caro, saiu muita gente do negócio, ficaram meia dúzia de velhotes, muito pouca gente nova, de pequena escala, a produzir a uma escala suficiente. E então a cooperativa teve um bocado nessa situação, como precisávamos de produção e estávamos a abastecer de cantinas para ter na loja, para o mercado, etc. Precisávamos de produção e tivemos que começar a ser nós a produzir. Um grande problema que nós temos é que o pequeno produtor não consegue ter estruturas todas para ele, não consegue ter uma carrinha para ele e o espaço de transformação para ele, certificado e legal, e uma moagem, e um lagar, e não consegue, e uma loja, e um sistema de distribuição. Quer dizer, o produtor, é impossível uma pessoa sozinha fazer isto, né? Ou é muito difícil. E um pequeno produtor ainda mais, nunca vai ter dinheiro para fazer esses investimentos todos. Aqui o que se consegue fazer é realmente quando se compra essas coisas com o excedente, né, que é assim é de todos, pode ser usufruído, portanto, pelos projetos. Não precisamos cada um ter um trator, ou cada um ter uma arca de frio, ou cada um podemos comprar coletivamente, e quando precisas de usar, usas. A proximidade, os elos de confiança, saber quem é que são as pessoas, etc., é muito mais válido na construção de uma decisão e na coletivização
ou num processo mais coletivo da construção de uma decisão e que muitas vezes não requer voto, requer diálogo, porque ninguém está a tentar vencer, não há partes opostas, há partes que refletem sobre problemas e isso é muito mais fácil de acontecer se obviamente houver uma proximidade e uma confiança, porque nós sabemos que independentemente da decisão A, B ou C, o que nos interessa é nós como sociedade e estamos a participar e a trocar ideias e um sabe mais de uma coisa e o outro sabe mais de outra. As cooperativas têm duas coisas absolutamente revolucionárias e essenciais. Uma é porta aberta, que é revolucionário. Qualquer cooperativa tem que permitir qualquer pessoa de entrar. Não pode nunca vedar a entrada de uma pessoa, a não ser que haja a não ser que a atividade que a pessoa queira fazer vá contra os estatutos. Portanto, é um lugar público, na sua verdadeira essência. Há cooperativas que tentam vedar isso pondo custos de entrada altíssimos, mas na lógica a porta aberta e a facilitação de entrada das pessoas na cooperativa. E em segundo lugar, uma pessoa um voto, ou seja, independentemente do número de títulos de capital que tenhas, porque é obrigatório cada membro ter títulos de capital, um pode ter 1000 e o outro pode ter 15 euros em títulos de capital, mas os dois valem um voto na reunião. Pronto. E isto é obviamente revolucionário em comparação com as empresas, quem tem capital é quem manda, o acionista maioritário ou os acionistas maioritários decidem. Pronto. Aqui não. O Alentejo era isto. O Alentejo dos anos 70, nos anos 80, era a colaboração e era o trabalho coletivo e era uma profunda fraternidade entre as pessoas, mais do que amizade, era fraternidade, vinham-se como irmãos, pessoas da mesma classe e que a única coisa que tinham eram as enxadas e os corpos e as forças e a energia, o conhecimento. E trabalharam, construíram e fizeram e até no Alentejo hoje em dia se sente que isso perdeu 95% disso, quer dizer, reside em alguma população acima de 50, 60 anos, alguma coisa se passa para as novas gerações, mas se no Alentejo estes processos coletivos se perderam e era o espaço onde havia mais experiências, significa que realmente temos que reaprender muita coisa. Portanto, há pessoas que são designers, há farmacêuticos, há arquitetos, há engenheiros, há biólogos, há economistas, eu não sou o único economista, há outro. Tenho acompanhado um bocado o processo das pessoas que tentam se mudar para o interior. E há um bocado o sonho da agricultura e do campo e deve-se fazer agricultura de autossuficiência, claramente que sim. Pensar o projeto económico da pessoa, família, no interior, como base na agricultura, já é outra história. E, normalmente, o conhecimento da pessoa que vem da cidade ou de sítio, na sua área, muitas vezes é muito importante, porque não há arquitetos, não há engenheiros, não há nada. Há as pessoas que trabalham no campo e há as pessoas que trabalham nas obras e há as pessoas que têm muito conhecimento nessas áreas, mas os conhecimentos que normalmente vêm com as faculdades não estão cá porque as pessoas saíram de cá e não há nenhuma razão para as pessoas voltarem, porque não há condições nem dinâmicas para elas voltarem. E então essa é uma questão muito importante, que é não esquecer os conhecimentos que se tem antes e apostar neles como se calhar até o primeiro passo de integração e até de autonomia, criação de autonomia económica. Desde um programador informático a um economista, todos têm uma função e uma necessidade. Eu sinto que sou muito mais necessário aqui como economista do que como agricultor. Há de facto uma carência desses quadros. E depois, quando há um encontro desses quadros, que é o que nos está a acontecer agora, as ideias transformam-se, sem mais nem menos. Temos uma marca de cosmética criada no último ano, agora uma marca de detergentes, ou seja, é preciso uma combinação de série de conhecimentos para desenvolver detergentes ou cosmética. É isso, se queremos desenvolver um projeto agrícola, é preciso, e queremos utilizar técnicas de construção. Imagino que é preciso construir uma estrutura e é preciso usar técnicas de construção com base em terra ou com base em palha. É preciso arquitetos que saibam fazer e que tenham conhecimento na área da construção. E a cooperativa, sendo uma cooperativa integral, ajuda que um dia vais trabalhar na agricultura e vendes uma hortícola, no dia a seguir vais prestar um serviço e também podes usar a cooperativa para faturar isso, e a seguir vendes artesanato, ou seja, podes fazer muita coisa ao longo da tua vida.
E deves fazer, e deves promover isso. E uma das lutas contra a economia de escala e o crescimento económico, é a especialização, uma vida muito monótona ao longo do ano, ao longo da vida, ou seja, não fazer coisas diferentes ao longo do ano, consoante as estações, consoante os recursos naturais que há ao longo do ano, pronto, e adaptar a nossa vida ao que estamos a fazer. Ir ao Lidl para comprar o que é que seja devia ser mais caro, ou Intermarché, do que produzir coisas de qualidade, mas sem intermediários. Pronto. E os nossos preços das hortícolas, que somos nós que controlamos, pronto, são bastante competitivos. Porque basicamente a diferença entre o preço final e o preço que o produtor recebe é 30%. Ou seja, o produtor fica com 70% do preço final, que é muito alto. Hoje em dia, para a agricultura, entre o preço final ao consumidor e o agricultor, às vezes não fala de 15%, 20%, 10%, ou seja, 70% é triplicar, quadriplicar os rendimentos. E então foi uma questão muito importante, que era realmente construirmos uma loja que era não virada para uma classe mais alta, que nem sequer existe tanto em Montemor, não há assim tanto dinheiro, e muito menos a classe alta não está necessariamente interessada nas questões agroecológicas, agora com o boom do bio, se calhar sim, mas não era uma loja bio, não era vender caro, não estamos a maximizar lucros, estamos a tentar pagar as rendas e o pessoal que trabalha na loja, os contratos, pronto, é para isso, não é para mais nada. E pagar o melhor que conseguimos aos produtores, tentar encontrar qualquer tipo de compromisso. Não há um padrão das pessoas com quem trabalhamos e nunca procuramos esse padrão. E também o facto da loja ser barata foi exatamente para quem vai à loja é o bairro. Quem vai à loja é acessível, não é um espaço que... E quando tu abres assim as coisas, obviamente que se puseres uma loja cara, bio, vem aquele tipo de pessoas. E se calhar tem aquele tipo de discurso. Se depois as práticas reais, sociais, são de colaboração ou não, isso é uma história bastante diferente. Agora que o discurso vai ser super parecido e... Sim, agora se estamos a desenvolver uma sociedade mais resiliente ou uma coisa mais profunda, e eu sinto muito que nós damos super... Primeiro há pessoas de Montemor na cooperativa, várias. Em segundo lugar, sempre nos abrimos e nos expomos bastante. Os produtores das coisas que estão lá são produtores desde o início de cá, pessoas originalmente de cá. E as pessoas também nos conhecem e temos relações de amizade. E acho que o que está a acontecer é uma abertura de perguntas sobre como é que as coisas podem ser feitas. E sinto um apoio popular forte. Não significa que eles vão à cooperativa em si fazer compras, mas sinto um respeito e um carinho da população em geral e acho que é mais interessante assim, porque depois nas conversas e nos cafés, e aí sim depois conversa sobre ideias e eventualmente as pessoas mudam de ideias, mas sem um objetivo muito específico. Nós temos uma série de propostas já há muitos anos na área da habitação, nomeadamente sobre como financiar projetos de habitação sem que isso seja um custo para o Estado, ou seja, como é que tu poderias ter habitação universal sem todos os anos teres impostos a irem para isso, como organizar a propriedade, ou seja, como dar um passo para, em vez de olharmos a propriedade privada como temos hoje, que também vai existir, não é que vai deixar de existir, mas é como ter outro modelo de gestão de propriedade, nomeadamente de habitação, através, nomeadamente, das cooperativas de habitação, ter propriedade coletiva da cooperativa e cedências de uso à pessoa, que faria, eventualmente, com que os preços fossem controlados e que não se levasse a novas bolhas imobiliárias e permitisse, de facto, o acesso à habitação às pessoas. Desenvolvemos uma série de pensamentos e modelos e propostas e escrevemos um e-mail para a Assembleia a dizer que tínhamos estas ideias, pronto, e que se quisessem falar connosco, que nós íamos lá. Pronto. A resposta foi rapidíssima e passado uma semana ou duas estávamos lá a falar com os deputados sobre o que tínhamos em mente. Isto, para mim, foi um choque, porque não estava à espera
andamos a trabalhar há anos sobre isto, nunca tivemos grande apoio, quer dizer, as pessoas vinham-nos ouvindo, mas daí a grande coisa também não. E agora, sem mais nem menos, estamos lá, damos as ideias, somos ouvidos com respeito e curiosidade. E saiu agora a lei de bases, que ainda não, acho que ainda não saiu toda, pronto, pelo menos para a comunicação social vem saindo assim um bocado às parcelas e eu ainda não consegui apanhar tudo, não sei se pegaram ou não em alguma coisa que a gente tenha dito, mas disponibilizaram o seu tempo para nos ouvir, 3 pessoas que vieram de Montemor para ir dizer as suas opiniões sobre o que é que devia ser feito no âmbito da habitação. No nosso contexto é dentro do contexto rural especialmente, mas não é muito diferente das dificuldades que se passam uns e outros. Não ter apoio económico não é necessariamente mau, porque obriga-te a ir mais devagar e a criar uma estrutura um bocado mais resiliente. Eu acho que há alguma coisa bastante promissora neste momento a acontecer no interior do país. Estou a ver as pessoas a mudarem-se para o interior, seja porque é impossível ver em Lisboa, seja porque for. Estou a ver associações a serem criadas, estou a ver as pessoas a refletir um bocado, porque esse é o grande problema, é monoculturas, especializações dos territórios, economias de escala e globalização. E então não há queijarias em Montemor, sempre houve queijarias, não há praticamente lagares, havia 30 e tal lagares, há um, ou dois, não há moagens, não há matadouro, ou seja, não há nenhuma transformação local de produtos. O interior tem que oferecer e tem possibilidade de oferecer projetos de vida às pessoas. Não é 100 euros por cada filho que tu faças, nem 1000 nem 10.000, que é o típico da política de incentivo à migração para o interior. Isso não faz nada, isso não tem efeitos de longo prazo, zero. E a longo prazo normalmente é casa, e se a pessoa precisar de terra, porque há aí tanta terra, de facto não é difícil, se a pessoa quiser fazer um projeto ligado à terra, também de aceder e desenvolver. Uma coisa que me surpreendeu imenso, especialmente a viajar pelo norte interior, em geral, foi perguntar às pessoas porque é que, é falar com as pessoas nas aldeias, o homem especialmente, a história de vida do homem. E tal. Depois dos anos 60 emigrei para a França, para a Suíça, não sei o quê. E tu tentas perceber porque é que ele emigrou. Então a construção histórica que se faz é muita miséria e emigrou-se. Não encontrei uma pessoa a dizer isto. Encontrei a maior parte a dizer, isto no pré-25 de Abril, 90% deles estavam a dizer, ou quase todos com que eu falei, disseram fugi da guerra. Quando tinha 17 anos, fui com o meu pai, ou fui com o meu irmão, com o meu primo, fugi da guerra. Fui a pé, fui de carro, fui de comboio, milhões de histórias. Fui depois dos 16, fui antes dos 16, porque era a idade que começavas a ser chamado, ou aos 18. Toda a gente, ou seja, mega perda de população masculina, idade produtiva, reprodutora, família, tudo a emigrar, sem mais nem menos a fugir da guerra. Claro, isso é... E depois, pronto, isto é um fenómeno, depois vais perdendo população, vais perdendo capacidade produtiva, as famílias integram-se lá, as mulheres vão, pronto, a história que nós conhecemos. E depois, obviamente, simultaneamente tens, não sei se é 60%, 70% ou mais do orçamento do Estado para a guerra, para financiar a guerra do ultramar. Ou seja, todos os recursos económicos estavam a ser investidos fora, quer dizer, estavam a ser exportados para outra coisa que não tinha nada a ver com aqui. Ou seja, estamos a produzir comida e vender trigo e com o Alentejo e exportar e não sei o quê, para em vez de estar a investir em escolas ou investir não sei o quê, que nem era a ideologia, mas em vez de estar a investir no nosso território, estradas, qualquer coisa, estar a investir numa guerra, ou seja, o dinheiro desaparecia, ou seja, toda a produção que estávamos a fazer estava a desaparecer, era dinheiro deitado ao lixo. De um ponto de vista de desenvolvimento territorial, pronto, é a morte, é destruir, ficas sem os homens, ficas sem os recursos que fazes, etc. No interior sofreu bastante e depois, obviamente, no sul, bastantes desigualdades de distribuição de terra, que obviamente torna difícil a autonomia alimentar. Pronto, isto são aspectos essenciais. E depois há a entrada na União Europeia, que é a sentença final do interior,
que é através depois da entrada na PAC, e na Política Agrícola Comum e na entrada nos subsídios à não produção. E que faz com que quem teve essa produzir ainda recebesse, mas fez com que as pessoas, que as novas gerações, não tinham expectativa nenhuma. Quer dizer, se já não podes produzir no meio rural, se estão-te a pagar para não produzir, vais-te embora, quer dizer, e isso foi estocado afinal, e então para nós é tudo um bocado abstrato e há todas essas construções de pobreza. Se calhar muita gente vê o meu percurso, a mim pessoalmente, e se calhar vê pobreza, mas é isso, é tudo relativo. Se calhar para ti andar sujo é parte da tua riqueza, se calhar, ou ter que fazer trabalhos mais manuais, físicos, se calhar é mais rico do que estar atrás de um computador e em última análise é o que vai dar a tua autonomia real, porque não vai ser a trabalhar para os outros, mas yeah, acho que sim, acho que aqui há um espaço de potencial liberdade e de experimentação e de desenvolvimento e que temos que claramente desconstruir estes mitos todos e perceber que isto é rico. Pá, e produz uma coisa bem bonita que é relações sociais tranquilas, tipo intensas no sentido de constantes, não preciso em Berlim para ver um amigo, uma hora para ali, uma hora para ali, depois quando começou a gentrificação deixou de haver dinheiro, então começámos a deixar de estar próximos uns dos outros, cada vez que alguém tinha que se mudar, tinha que mudar para bué de longe, mais de mente. E aqui não, tu encontras as pessoas no dia a dia, não combinas, tens projetos a desenvolver. Pá, se tiver muita pressa, sim, mandas um e-mail ou telefonas. Mas em princípio podes esperar que vais encontrar a pessoa no mercado municipal ou aqui ou ali. Pá, se tu quiseres, em princípio vais encontrar a pessoa e falas da coisa sem ter que marcar, trocas ideias sobre outras coisas, tens tempo para conversar e acho que tem assim é mesmo um grande potencial para, yeah, para se viver. Yeah.